Olá, pessoal. Eu sou o Fernando, médico assistente do PSM, e vamos para mais uma aula do estágio de porta de vocês. Essa aula é sobre insuficiência renal aguda. Então, imaginem que vocês estão no pronto-socorro e alguém faz o eletro de um paciente que está esperando e vem te mostrar falando: doutor, esse eletro está meio estranho. O que o senhor acha? Tentem pausar o vídeo um pouquinho e pensar o que vem na cabeça de vocês. Claro que vocês vão ser sugestionados pelo tema da aula, mas serve como exercício. O que a gente vê aqui? Percebam que tem um padrão de um QRS super alargado, quase querendo fazer uma sinusoidal. Isso é bem típico de hipercalemia grave. Então, um achado sugestivo de um potássio alto. Imaginem que é um homem de 78 anos de idade, que é dialítico já desde os 70 anos, e a última diálise dele foi uma semana atrás. Ele acabou perdendo sessões da diálise porque ele estava gripado em casa e ficou com medo de procurar serviço de saúde. Qual que é a conduta imediata diante desse paciente com essa história e aquele eletro? Fazer cálcio. Por que a gente faz o cálcio? O cálcio serve para estabilizar a membrana do cardiomiócito. Então, a gente quer evitar que aquela hipercalemia, que nesse caso já está se manifestando com alteração eletrocardiográfica, gere uma arritmia grave que pode ser, muitas vezes, fatal. Se o paciente tem um acesso periférico, a gente acaba fazendo o gluconato de cálcio. A gente faz 3 gramas, que vão ser 3 ampolas, em 100 ml de soro fisiológico 0,9%, e faz em 5 a 10 minutos. Não precisa ser em 10 minutos exatamente. Se o paciente tiver acesso central, a gente pode fazer o cloreto de cálcio, que aí vai ser 1 grama em 100 ml de soro, também em 5 a 10 minutos. Beleza? Então, essa é a conduta inicial, imediata, para um paciente com hipercalemia grave, caracterizando uma urgência hipercalêmica. Uma das coisas que caracteriza isso é a alteração eletrocardiográfica. A ação do gluconato é de mais ou menos 30 a 60 minutos. Então, depois de fazer a primeira dose, às vezes a gente vai ter que repetir, e a gente tem que instituir outras medidas para realmente diminuir a concentração de potássio no sangue, seja jogando ele para dentro das células ou realmente tirando o potássio do organismo. Então vamos lá. Tratamento das complicações da ira, mantendo-nos ainda na hiperpotassemia. Quando que eu vou caracterizar que o paciente tem uma urgência hipercalêmica? Então, como a gente já falou, se ele tiver uma alteração eletrocardiográfica ou tiver sintomas clínicos, né, devido à hiperpotassemia, se ele tiver um potássio acima de 6,5 ou num nível ainda menor, 5,5, se tiver um risco de um aumento rápido do potássio. Isso vai acontecer em algumas situações, como, por exemplo, síndrome de lise tumoral e rabdomiólise, que são situações em que você tem destruição ativa celular, e essa destruição celular libera bastante potássio, e mesmo com níveis não tão elevados de potássio, existe um risco dele aumentar agudamente e causar uma arritmia no paciente. Em relação às alterações eletrocardiográficas, eu coloquei como exemplo aqui um eletro mostrando a alteração mais clássica e que as pessoas mais procuram, que é a onda T apiculada. Percebam aqui em V3, por exemplo, que acho que é um bom lugar para ver nesse eletro, que a onda T, ela tem uma base que parece mais estreitinha do que deveria ser, e é uma onda T bem pontiaguda, tá vendo? Como se fosse machucar nosso dedo se a gente colocasse na pontinha dela. Fica bem fininha assim e pontuda. Mas podem acontecer outras alterações, por exemplo, prolongamento do intervalo PR, desaparecimento da onda P,
um padrão de pseudo-STEMI, o paciente faz supra, como parecendo um infarto com supra, mas é pela hipercalemia. Pseudo-brugada pode ter bloqueios atrioventriculares, inúmeras alterações e apresentações eletrocardiográficas para esse distúrbio eletrolítico. E será que o eletro ele é sensível? Porque a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo isso, elas estão diante de um paciente com hiperpotassemia, elas pedem um eletro, e quando o eletro não tem alterações, elas ficam tranquilas. Ou então, diante de um paciente que eu acho que tem hipercalemia, porque veio com uma piora de função renal, mas o potássio ainda não saiu, por exemplo, eu faço um eletro e estando normal, eu fico tranquilo que esse paciente não deve ter hipercalemia. Mas a gente não deveria fazer isso, porque a sensibilidade, se vocês olharem aqui, ela é bem baixa, né? Bem baixinha, 43%. Foi o melhor valor encontrado aqui. Então é pior que jogar uma moeda para cima. Então não devemos excluir hipercalemia ou ficar tranquilo diante de uma hipercalemia porque o eletro é normal. Por outro lado, tem algumas alterações no eletro que devem nos preocupar mais. Quais são elas? Prolongamento do intervalo QRS, né? Então QRS é alargado, bradicardia, frequência cardíaca menor que 50, e ritmo juncional. Nesse trabalho foram as alterações do eletro mais relacionadas a eventos adversos. No caso desse trabalho aqui, o evento adverso mais comum foi bradicardia sintomática. E era uma população de pacientes bastante graves. O menor potássio encontrado aqui, nesse trabalho, era de 6,5 e a média era 7,1. Então, era realmente pacientes com potássios bem altos. Além do cálcio, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, né, ou o que vem na nossa cabeça primeiro é agir na causa. Então, por exemplo, se um paciente tem rabdomiólise, eu vou instituir medidas específicas para o tratamento da rabdomiólise. Se o paciente está com infecção bacteriana, está com uma sepse, levando a insuficiência renal e aumento do potássio, eu vou dar antibiótico, fazer a ressuscitação que eu julgue adequada para o paciente com sepse. Certo? E que mais? Como a gente falou agora há pouco, a gente tem que fazer a concentração de potássio diminuir. O primeiro jeito de você fazer isso é o que a gente chama de shift de potássio. Então, eu quero jogar o potássio para dentro da célula. Uma das coisas que a gente pode fazer é o que a gente chama de solução polarizante, que é uma solução que contém insulina e glicose. Como que a gente monta isso? A gente faz 5 a 10 unidades de insulina regular, mais 50 gramas de glicose, e faz isso tudo junto e vê. As 50 gramas de glicose, a gente pode fazer tanto com 500 ml de G10, ou, se a gente está tentando poupar volume, né, dar menos volume para o paciente, com 100 ml de G50, tá? Tem pessoas que preferem dar 5 unidades de insulina por um risco possivelmente menor de hipoglicemia. Mas, independente da dose que a gente vai dar, uma atenção grande que a gente tem que ter é com a possibilidade de hipoglicemia. E devemos também saber que a duração da solução polarizante, dessa redução do potássio devido a ela, é de algumas horas, de 4 a 6 horas. Então, a gente tem que prescrever nesse horário ou rechecar o potássio com esse intervalo e ir represcrevendo. E para retirar o potássio do organismo? Um dos jeitos pode ser com diurético. A gente vai começar avaliando a volemia do paciente. Se a gente julgar que ele está hipervolêmico ou euvolêmico, a gente pode fazer furosemida, diurético de alça, intravenosa. Para evitar hipovolemia, o que a gente tirou de volume com a furosemida, no caso do paciente euvolêmico, a gente repõe com Ringer lactato. Se o paciente está hipervolêmico, a gente não repõe nada, a gente está tentando tirar volume. Por outro lado, se o paciente está hipovolêmico, a gente não vai fazer o diurético, certo? E a gente vai escolher ressuscitar ele ou com bicarbonato isotônico ou com Ringer lactato. E as pessoas sempre têm uma dúvida, mas o Ringer lactato ele tem potássio, ele tem uma concentração de 4 mEq de potássio. Tem sentido dar uma solução que contém potássio para um paciente que tem muito potássio?
que tem uma concentração elevada de potássio? Então, a resposta para essa pergunta tem duas partes. A primeira parte é que estudos empíricos, a evidência empírica aponta que dar Ringer lactato para paciente com hiperpotassemia não aumenta o potássio, inclusive pode ajudar a baixar. E a segunda parte da resposta é uma explicação de por que isso acontece. Uma das coisas que a gente pode pensar para nos convencer de que isso é verdade é o seguinte, é uma extrapolação meio caricata do que acontece. Então imaginem assim, o Ringer ele tem 4 mEq por litro de potássio. Suponha que você comece a infundir Ringer no paciente que tem um potássio de 6. E você vai fazendo isso de forma exagerada, né, e caricata, e que não acontece na vida real, mas é só para ilustrar. E suponha que você substitui a volemia do paciente por Ringer lactato, ou vai tendendo a isso. O que vai acontecer com o potássio? Ele vai tender a concentração do Ringer, que é 4. Então o potássio não vai aumentar. Você está dando um cristalóide que tem uma certa concentração de potássio, que é menor do que os pacientes que têm hiperpotassemia. Beleza? O que mais? Bicarbonato isotônico, que eu comentei no slide anterior. Ele pode ser uma boa escolha de fluido no caso de paciente hipovolêmico e ou com acidose metabólica. Principalmente E, né? Você tem as duas coisas. Por quê? Se o paciente está hipovolêmico, tem acidose metabólica e tem hipercalemia, se você escolhe ressuscitá-lo com bicarbonato isotônico, você está tratando essas 3 coisas ao mesmo tempo. Então, você está dando volume, você está dando uma solução isotônica, você está tratando a acidose metabólica com o bicarbonato de sódio, e você também, com o bicarbonato nessa concentração, né, mais isotônico, vai ajudar a baixar o potássio. E a gente monta essa solução da seguinte forma: 150 ml de bicarbonato puro, né, 8,4%, diluídos em 850 ml de glicose. Com isso, você fica com 1 litro de bicarbonato isotônico. Mas e o bicarbonato puro? A gente não pode fazer também para baixar o potássio? Então, vejam aqui, nesse trabalho, que a concentração de potássio, que é aqui no eixo Y, pelo tempo, quando os pacientes receberam bicarbonato puro, o potássio não baixou. Ele ficou mais ou menos igual, né? Não teve variação quase nenhuma. Por outro lado, por exemplo, aqui, insulina com glicose causou uma queda significativa de quase 1 mEq por litro em 1 hora. E por que será que isso acontece? Então, a gente observa na prática, em estudo, que bicarbonato puro não baixa potássio, a princípio, né? Pelo menos foi o que encontraram aqui. Existe um mecanismo proposto para explicar isso. Quando você dá o bicarbonato hipertônico, você causa um aumento agudo da tonicidade, isso vai puxar a água de dentro da célula, e talvez por um mecanismo de arraste, essa água saindo da célula leva um tanto de potássio que vai contrabalancear o efeito de baixar o potássio do bicarbonato. Interessante, né? É uma coisa meio contra-intuitiva, mas essa explicação tem um certo sentido. O Sorcal, ou polietilenossulfonato de cálcio. Todo mundo, quando vê pela primeira vez isso escrito numa prescrição, normalmente no internato, toma um susto, né, com essa palavra enorme. É uma resina trocadora, né, que também vai retirar potássio do organismo. Porém, é uma medicação que tem uma eficácia questionável, ela é inconstante em termos do seu efeito, da magnitude do seu efeito. Então, se a gente notar na última coluna dessa tabela, a gente vê que em 24 horas a variação de quanto baixa o potássio é bem grande, com pacientes, inclusive, não tendo variação nenhuma, e outros tendo variações mais significativas, e leva um tempo longo. Vocês vejam que eles medem em várias horas. A gente acabou de ver um gráfico de insulina e glicose, a solução polarizante, baixando o potássio em 1 hora. Aqui a gente está medindo em 24 horas. Então, pensando em hipercalemia no pronto-socorro, na emergência, não é uma medicação tão interessante. Não fosse só isso,
ela ainda tem um risco de eventos adversos gastrointestinais que podem ser graves. Não dá para a gente dizer que é algo comum de acontecer, tá? Mas existem relatos, inclusive, de necrose intestinal, eventos bem graves. Então, em não sendo algo muito eficaz, não muito interessante para ser usado no pronto-socorro, se a gente tem outras opções de como tratar o paciente, baixar o potássio dele, eu acho que é dispensável usar o Sorcal. Em relação à acidose metabólica, partindo agora para outra complicação do paciente com insuficiência renal aguda. Eu deixei um asterisco ali em acidose metabólica porque a gente vai fazer um vídeo separado só de abordagem de acidose metabólica, e lá a gente vai falar um pouco mais de calma, um pouco mais de detalhe sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês essa tabela de desfechos do BICAR-ICU, né, que foi uma publicação em que se usou bicarbonato de sódio, nesse caso aqui com uma concentração de 4,2%, que foi o que eles optaram por fazer, mas a prova de conceito do trabalho é dar bicarbonato. Nesse caso, como o desfecho não é potássio, não faz diferença, não é para fazer diferença a concentração do potássio, certo? A gente vê muita gente imitando o protocolo de estudo como se fosse uma receita de bolo, mas aqui o conceito a ser provado é dar bicarbonato em paciente com acidose metabólica, sem aumento de lactato, os pacientes tinham TPH menor que 7,2, e o desfecho primário era de mortalidade ou em 28 dias ou desfechos de falência orgânica em uma semana. E aqui o que teve de possível interesse pro assunto da aula, né, foi que na população de pacientes com insuficiência renal, aqui em 2 ou 3, teve uma diminuição do desfecho primário, e como desfecho secundário, houve diminuição do uso de diálise durante a estadia na UTI. Aqui a gente tem que fazer uma ressalva grande, porque a gente está falando de subanálise, subpopulação de estudo, desfecho secundário, isso tudo a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar. Na maior parte das vezes a gente vai valorizar isso mais como algo que levanta uma hipótese nova a ser estudada, mas, ao mesmo tempo, existe um sinal de um possível benefício. Em se tratando de um tratamento, de uma terapia que oferece um risco baixo, não dá para falar que é zero, mas é um risco baixo, diante de um paciente hipovolêmico, com acidose metabólica, que não tem lactato alto e tudo mais, pode ser uma opção a gente usar o bicarbonato, tudo bem? Não vai aparecer em guideline como 1A e tudo mais, porque foram subanálises, né? Quando a gente está interessado nesse desfecho de diálise e tal, mas existe um sinal aí, e provavelmente tem mais gente estudando esse assunto. Para tratar hipervolemia, eu vou começar falando para vocês de como a furosemida funciona, que é outra coisa que a gente vê as pessoas fazendo de uma forma que não corresponde muito à farmacologia da droga. Então, vejam aqui, esse gráfico é a concentração de diurético no eixo X, e no eixo Y ele coloca a fração de excreção de sódio, que seria um marcador indireto, um marcador da natriurese, que seria um marcador da diurese, certo? Quanto você gera de diurese para o paciente. Percebam que, no começo aqui da curva, conforme você vai aumentando a concentração de diurético, da furosemida, não acontece muita coisa com a natriurese. Chega um determinado ponto, que eles chamam aqui desse limiar, em que o gráfico vai direto para cima. Então, é como se você ligasse uma chave ou apertasse o interruptor. Você ligou a diurese. Aí o paciente faz uma baita natriurese, urina. Só que se você continuar aumentando a concentração, você não tem ganhos adicionais em relação a essa faixa terapêutica que causou o aumento da natriurese, ou seja, ligou a diurese. Então a gente diz que a furosemida ela tem meio que esse funcionamento de um switch, ou de um botão liga-desliga.
a dose que você for dar, ou ela vai ligar a diurese ou não vai. E como que a gente acha essa dose? Usualmente a gente começa dando 1 miligrama por quilo e vê, reavalia em mais ou menos 1 hora. Se não tiver resposta, a gente dobra a dose. A gente dobra essa dose, não é até o infinito. Normalmente, a gente chega até uns 240 miligramas de furosemida, não mais que isso. Tem pessoas que usam doses maiores, tá? Mas o usual é a gente chegar até essa dose para julgar se houve resposta ou não. E aí, vamos supor que você começou com um paciente de 60 quilos, você tentou dar 60 miligramas, não teve aumento da diurese em 1 hora. Aí você resolve dar 120 miligramas. Aí com 120 miligramas ele urinou um monte. Beleza. Eu achei que a dose de 120 miligramas é a dose que liga a diurese. Pode ser que seja menos até, né? Porque eu pulei de 60 para 120. Então eu posso até tentar na próxima vez dar 100 ou dar 80 para tentar achar a dose mínima que liga a diurese. A partir do momento que eu achei a dose mínima que liga a diurese, se mais para frente no meu plantão eu quero fazer o paciente urinar de novo, eu acho que tem que tirar volume ainda, eu faço essa mesma dose. Aí mais tarde, no final do plantão, quero de novo a mesma dose. Entenderam? Então, achar a dose que liga a diurese e aí repetir essa dose. Se eu achei que a dose que liga a diurese é 100 miligramas, eu faço 100 miligramas no começo do meu plantão. Aí daqui 4 horas eu vou falar, os 100 miligramas é muito, né? Vai dar uma dose muito alta no dia, então eu vou fazer só 60 agora. Se você fizer 60, e 60 não é a dose que liga a diurese, não vai acontecer nada. Você deu 100 miligramas e fez o paciente urinar, e depois você não fez nada. Então a gente tem que dar a dose que seja realmente efetiva. Uremia. A uremia pode causar várias alterações, né, ou ter várias manifestações, melhor dizendo. Uma delas é o sangramento urêmico. Costuma ser um sangramento mais restrito à pele e mucosas, é o mais comum, que é uma disfunção plaquetária. E o tratamento é com desmopressina 0,3 microgramas, quilo, intravenoso ou subcutâneo, certo? Existe também a possibilidade de que corrigir a anemia desses pacientes pode auxiliar no controle de sangramento. E qual que é a explicação para isso? Conforme você aumenta o hematócrito do paciente com transfusão, você vai aumentar o número a concentração de eritrócitos que tem ali no sangue. Esses eritrócitos, eles tendem a se concentrar no meio do cilindro, que é o vaso sanguíneo. Ao se concentrarem no meio do cilindro, o que é plaqueta vai ficar mais na periferia, ou seja, mais perto do endotélio, mais perto do lugar onde vai agir para controlar o sangramento, fazer hemostasia. Beleza? Uma outra manifestação da uremia é a encefalopatia urêmica. O paciente pode se apresentar de inúmeros jeitos. Aqui eu coloquei exemplo de algumas apresentações, que pode ser desde confusão mental, o paciente pode convulsionar, e ele às vezes vai ter flapping, tá? Então é um achado que a gente está acostumado a ver em encefalopatia hepática, mas aqui pode acontecer também. E é importantíssimo, nesses casos, a gente excluir causas alternativas. Os pacientes que se apresentam com insuficiência renal mais grave, que ficam urêmicos, ou podem estar urêmicos no pronto-socorro, eles frequentemente têm muitas coisas acontecendo com eles. São pacientes que estão sépticos, às vezes são sepse grave, e essas outras coisas que estão acontecendo, esse contexto outro do paciente, pode ter dentro dele outras causas para alteração da consciência. Então, às vezes, o paciente séptico, por exemplo, ele vai estar com uma disfunção renal pela infecção, vai estar com aumento da ureia por essa disfunção renal, mas a encefalopatia dele, a alteração do estado mental dele, é pela sepse, não pela uremia. Então, a gente tem que fazer esse pensamento para tentar diferenciar. E, por último, a pericardite urêmica, que a gente pode identificar por atrito pericárdico, que em algumas séries de caso chega a ser presente até 80% dos casos. Então, é um achado bem prevalente. E presença de derrame pericárdico. E aí, o jeito mais prático e fácil da gente ver é com um ecocardiograma à beira do leito, tá?
ultrassom à beira do leito, você enxerga o derrame. Importantíssimo, neste momento, olhando o derrame, a gente procurar sinais de tamponamento. Quando o paciente está na ponta do espectro da gravidade, está chocado, vai ser mais fácil a gente identificar o paciente grave. Mas muitas vezes ele vai ter fisiologia compatível com tamponamento na avaliação do eco à beira do leito, mas ainda não vai estar manifestando um choque exatamente. Então é importante a gente procurar isso. E o tratamento para isso tudo pode, e grande parte das vezes vai, incluir diálise em algum momento. E em relação a dialisar o paciente em contexto que não tem urgência? Existem vários trabalhos que olharam para essa pergunta, né, quando indicar diálise no paciente com insuficiência renal aguda. Eu trouxe para vocês para ilustrar só o mais recente deles, que saiu esse ano de 2020, em que o grupo intervenção recebia diálise precocemente e o grupo controle, a diálise era iniciada só se o paciente desenvolvesse hipercalemia, hipervolemia, acidose, todas essas graves, tem os parâmetros que o estudo usou, ou se a insuficiência renal aguda persistisse do mesmo jeito, ou pior, por mais de 72 horas. Aí iniciava-se a diálise. E aqui eles encontraram que o desfecho de sobrevida não foi diferente, as curvas estão bem sobrepostas, tá? Então, a maior parte da evidência hoje em dia aponta nesse sentido, de que provavelmente diálise precoce não traz benefício para desfechos mais importantes para o paciente. Agora, a gente pode dar uma respirada. A gente ultrapassou a etapa de tratar urgências, tratar emergências, identificar complicações, instituir tratamento para complicações. Então, respira um pouco e agora vamos pensar nas causas. Por que esse paciente está com insuficiência renal aguda? Antes disso, só lembrando vocês da classificação da IRA em estágio 1, 2 e 3. No estágio 1 tem um aumento de 1,5 a 1,9 da creatinina basal, ou aumento de 0,3 mg por decilitro, ou se for pelo critério da diurese, se houver diminuição da diurese para menos de meio ml por quilo por hora, por 6 a 12 horas. Estágio 2, a creatinina vai aumentar de 2 a 2,9 vezes o basal, ou vai ter aquela mesma redução de diurese por mais de 12 horas. E finalmente, estágio 3, a creatinina vai estar aumentada 3 vezes o basal, ou o paciente vai ter uma creatinina maior que 4, ou vai ter tido uma indicação de diálise, ou se for pelo critério da diurese, uma oligúria mais importante ainda, menor que 0,3 ml por quilo por hora, por mais que 24 horas, ou anúrico, sem diurese, por 12 horas. Como a gente vai determinar a causa da hipercalemia? Agora a gente já viu as complicações, como estabilizar o paciente e deixar ele vivo inicialmente. Agora a gente tem que sentar, respirar fundo e pensar o que está acontecendo. Vamos ilustrar com um caso inicial. Uma mulher de 34 anos, antecedente de esclerose múltipla, com várias crises, trazida ao pronto-socorro por confusão mental. Ao exame clínico, ela está confusa e tem flapping. E os exames laboratoriais mostraram uma creatinina de 8,5, um potássio de 6 e uma ureia de 280. Quem veio discutir o caso veio falando que a paciente não deve ter, quando começou a pensar nas causas, classificando as causas, pensou, não deve ser obstrução, não deve ser pós-renal, porque o paciente está urinando. Será que isso é válido? Fizeram um ultrassom à beira do leito e viram isso aqui. Uma urina repleta, uma urina grande, distendida, e com paredes trabeculadas, com cara de bexiga neurogênica. O ultrassom de rins e vias urinárias oficial, feito pelo radiologista, confirmou o achado de bexiga neurogênica e achou ainda, além disso, dilatação pielocalicial bilateral. O paciente foi submetido à passagem de sonda vesical de demora, foi avaliada pela equipe da neurologia, que diagnosticou uma nova crise da esclerose múltipla, instituiu terapia específica para isso. A paciente precisou dialisar 4 vezes ao longo dos primeiros dias de internação e foi de alta hospitalar depois com uma creatinina de 2. Então, o recado deste caso paciente está urinando,
não exclui a possibilidade de causas obstrutivas, por mais estranho que isso possa parecer, mas acontece. Às vezes o paciente está com a bexiga toda repleta e ele urina por transbordamento. Foi o que aconteceu com essa paciente. Vamos ver o esquema para classificar as causas de insuficiência renal aguda. A primeira categoria de causas de IRA é o que a gente classicamente chama de pré-renal, e eu estou chamando aqui de hemodinâmica. Hemodinâmica tem a ver com diminuição de perfusão do rim. E essa diminuição de perfusão pode ser desde hipovolemia, diminuição do débito cardíaco, ou até congestão venosa. Se o lado venoso está congesto, existe uma dificuldade na perfusão renal. O que a gente classicamente chama, ou chamava, de causas renais, aqui eu estou chamando de causa intrínseca. E para pensar nas causas intrínsecas, a gente pensa nos compartimentos ou nos tecidos que tem dentro do rim. Ou seja, glomérulo, túbulos, interstício e vasos. E, por último, o que classicamente a gente chamava de pós-renal, eu estou chamando aqui de obstrutivo. E nesse caso, a gente vê anatomicamente o que pode estar obstruído, em que pontos pode haver obstrução. Então, no ureter pode ter obstrução, e aí pode ser cálculo, mas aí para perder a função renal teria que ser bilateral, pode ser alguma alteração retroperitoneal, pode ter várias causas, bexiga, uretra. Então vejam que legal, que dá para a gente pensar que cada uma dessas categorias tem um arcabouço de pensamento, assim, um tipo de pensamento que a gente faz para categorizar. Então, a hemodinâmica seria um racional mais fisiológico, a ira intrínseca teria um raciocínio mais histológico e a obstrutiva um raciocínio mais anatômico. Em termos de epidemiologia, apesar de ter esse monte de categoria e daí inúmeras causas dentro delas, vão ter algumas causas que vão predominar, principalmente no paciente dentro do hospital. Então vejam que necrose tubular aguda corresponde a quase metade dos casos, é 45%. Pré-renal vai pegar mais 21%, obstrução mais 10%, e vai sobrar aqui mais ou menos um quarto que vai ser o restante. Então vai ter outras causas intrínsecas, né? Doenças tubulo-intersticiais, glomerulares e todo o resto. Para a gente pensar em ira intrínseca, eu gosto bastante desse esquema dos Clinical Problem Solvers. Não sei se vocês conhecem. É um site que também é um podcast. Eu recomendo fortemente que vocês, para quem não conheça, vá atrás de conhecer. Ouça um podcast deles, eles têm uma proposta bem interessante. Eles postam também esses esquemas de abordagem de problemas clínicos. E é bem legal, aqui o que a gente falou, né, da divisão por tecidos. Então, glomérulo vai ter complexo imune, falso imune com ANCA positivo ou negativo, anti-GBM, tubular, vai ter necrose tubular aguda, vai ter obstrução ali, microobstrução, né, por paraproteína, por exemplo. Interstício, vai ter ação de drogas, infecções, doenças autoimunes, e vascular, PTT, síndrome hemolítica urêmica, êmbolo de colesterol, aterembolismo, crise renal esclerodérmica. Então é um jeito bem didático, na minha opinião, e que acaba cobrindo a maior parte das causas. Então é legal para a gente olhar, estudar e diante de um caso mais desafiador até pegar essa imagem e olhar e tentar ver onde o paciente pode se encaixar. Como que a gente vai diferenciar essas diferentes categorias, né? Hemodinâmica, obstrutiva, intrínseca. Claro que sempre vai envolver história. Então, quem é esse paciente? O que ele tem de prévio? Ele tem uma hiperplasia prostática benigna. Putz, então talvez eu pense que a probabilidade de ser algo obstrutivo é um pouco maior nesse paciente. Não, ele está usando um monte de anti-inflamatório, não, está com uma baita diarreia, vomitando, ficou hipotenso no relato que veio do hospital externo. Então, a gente busca pistas na história que vão nos ajudar a pensar nas causas.
Exame clínico, eu coloquei um maisinho ali, porque eu vou envolver esse ultrassom no exame clínico. Mas sinais vitais, que vão ser importantíssimos, sempre, sempre são. Bexiga distendida no exame clínico. Teste de estresse com furosemida, que eu já vou explicar em breve para vocês do que se trata. E ultrassom à beira do leito, que a gente vai avaliar a volemia, pode auxiliar a gente a avaliar a volemia, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, colocar o paciente no nosso raciocínio em termos hemodinâmicos, onde que esse paciente está. Então, é por isso que tem esse exame clínico plus. E exames complementares, a gente tem algumas coisas que podem ou não nos ajudar. Fração de excreção de sódio, por exemplo, fração de excreção de ureia, a urina 1, ou urinálise, e ultrassom de rins e vias urinárias, para ver se tem fatores obstrutivos. Imaginem um homem de 70 anos de idade, que tem gota e diabetes. Ele não está fazendo uso de nenhuma medicação crônica, mas nos últimos 7 dias ele tomou diclofenaco e colchicina várias vezes. Relata ter diminuído a ingesta de alimentos e água por conta da dor. Ele está com bastante dor no joelho, está bem hiperemiado, bem inflamado. Então, o paciente teve tanta dor que ele diminuiu a ingesta de alimentos, não se alimentou direito e tomou pouca água. E teve 3 episódios de diarreia nos últimos dias. A creatinina dele na entrada, 2,8. A urina 1 mostrou nenhum leucócito ou hemácia, uma cruz de proteína, e grande quantidade de células epiteliais e cilindros granulosos. Tentem pensar, pausar o vídeo e pensar nesse slide, né, nessas informações do caso, que pistas que a gente tem, né? O que tem de história aí, o que tem de exame aí, que são pistas para a gente pensar em etiologia. Pausem um pouquinho e tentem pensar. Se vocês olharem, tem algumas coisas, né? Por exemplo, uso de diclofenaco, uso de anti-inflamatório. Então, o paciente pode ter feito uma insuficiência renal por conta disso. Ele teve diarreia, né? E ingeriu menos alimento e água. Então, será que ficou hipovolêmico? Né? Será que essa diarreia pode ser um efeito colateral da colchicina, que às vezes pode dar? Né? O que isso pode trazer de pista para a gente? Aqui na urina 1 não tem muita coisa assim, mas tem essas células epiteliais e cilindros granulosos. Será que isso é uma pista interessante? Será que isso aponta para um lado ou não? Vamos pensar. Se a gente tivesse pedido fração de excreção de sódio e de ureia desse paciente, talvez não ajudasse muito. É um exame que tem, são exames, na verdade, que tem acurácia no máximo moderada, tá bom? O uso de diurético altera a fração de excreção de sódio, então torna o exame ainda menos útil. E os trabalhos que avaliaram a fração de excreção de ureia tinham amostras de pacientes pouco representativas de necrose tubular aguda, tinham poucos pacientes com NTA. Então, o que acontece? Além disso, e usando o nosso caso como ilustrativo disso, a insuficiência renal aguda ela pode existir num espectro com coexistência de processos hemodinâmicos ou pré-renais com necrose tubular aguda. Então, o nosso paciente, por exemplo, ele podia estar hipovolêmico, por estar ingerindo menos água e comida, e ter tido a diarreia, hipovolêmico, e pode ter uma NTA pelo medicamento. Então, ele pode ter 2 patogenias ou fisiopatologias acontecendo ali de forma subjacente. Então, a gente ficar tentando dicotomizar isso em pré-renal versus NTA, às vezes é um exercício um pouco fútil. O que vai ser mais útil para a gente? O que a gente tem que fazer é se o paciente, determinar se o paciente vai ou não se beneficiar de manipulações que a gente vai fazer no volume intravascular dele ou na sua hemodinâmica. Então, ao invés de ficar tentando dicotomizar se é pré-renal ou é NTA, eu tenho que tentar determinar esse paciente se beneficia de eu dar volume para ele, ou pode se beneficiar, ou tirar volume dele, ou dar vasopressor, ou dar dobutamina, ou não. É isso que eu preciso tentar descobrir. E não tentar dicotomizar em uma causa ou outra, ainda mais em pacientes complexos. Como a gente vai fazer isso? Um jeito poderia ser, eu vou examinar o paciente e vou
falar se ele está hipovolêmico ou não. É só examinar lá e ver. Será? Se a gente olhar essa tabela, a gente vai concluir que a gente não é muito bom em determinar se o paciente está hipovolêmico ou não. A razão de verossimilhança positiva para vários dos achados aí é bem ruim. No máximo modesta para algumas coisas, mas forçando a barra um pouco. Então, é desafiador para a gente concluir que o paciente está hipovolêmico à beira do leito. Claro que vão ter casos que você, independentemente até do exame clínico, você vai estar diante de um paciente com insuficiência renal e que está te contando que está tendo 15 episódios de diarreia por dia nos últimos 3 dias, está tendo náusea, não consegue beber água. Então, assim, apesar de ser difícil determinar se o paciente está hipovolêmico ou não à beira do leito, inicialmente, assim, só pela história desse paciente, você já está convencido que deve ter um componente de hipovolemia ou que ele vai se beneficiar potencialmente de receber volume. E esse paciente vai estar potencialmente mais grave que a média dos pacientes. Então, nesse cara, pode ficar, os achados de hipovolemia podem estar mais intensos, né, de forma que vai ser mais fácil. Mas, no geral, é uma avaliação clínica difícil de se fazer à beira do leito, com os nossos 5 sentidos apenas. A gente pode usar ferramentas a mais. Que ferramentas a mais são essas? Uma delas é o ultrassom à beira do leito, que também não é uma ferramenta perfeita, mas pode nos ajudar a compor o nosso raciocínio. Então, por exemplo, a gente pode usar o ultrassom para tentar ver se o achado está congruente com o nosso pensamento. Tá? O paciente teve um monte de diarreia, eu acho que pode estar hipovolêmico, estou com uma impressão de que está meio mucosa seca e tal. Faço um ultrassom à beira do leito, vejo a cava dele, vejo uma cava pequenininha, fininha e colabando. Putz, eu ainda não sei se eu der volume para esse paciente, se ele vai se beneficiar de receber volume. Mas o achado da cava dele está congruente com alguém hipovolêmico, certo? Então, assim, por mais que a gente poderia fazer uma aula só falando sobre o uso de cava para falar de fluido responsividade ou diagnosticar coisas, mas isso é mais complexo do que eu quero dizer aqui. Aqui é uma ferramenta a mais para compor o nosso raciocínio de onde esse paciente está, do ponto de vista hemodinâmico, né, do conteúdo que está dentro do vaso, e depois a gente vai ver da contratilidade do coração, para ajudar a guiar a nossa terapia. Tá, vou tentar dar volume para esse paciente. Por outro lado, o paciente da direita, o ultrassom da direita, está mostrando para a gente o contrário, né? Uma veia cava super dilatada, a veia hepática dilatadona também, chegando aqui. Dá impressão até em alguns frames aqui que faz um pouco de contraste espontâneo, né, como se fosse um fluxo de vai e vem. Então, um paciente desse, por exemplo, um paciente que chega com piora de função renal, descompensado de uma insuficiência cardíaca, super congestão periférica, assim, edemazão de perna, refluxo hepatojugular, tudo, fala, putz, esse paciente tá hipervolêmico. Você enxerga isso está congruente com a sua avaliação. Isso é um argumento a mais para te convencer de que talvez o caminho para esse paciente seja descongestionar, fazer diurético. E talvez a insuficiência renal vai existir uma chance maior, ao você ver isso, de você estar diante de uma insuficiência renal hemodinâmica por congestão venosa. E o caminho ser diurético. Sempre lembrando de contextualizar os achados, como eu falei algumas vezes. Um outro exemplo de imagem pode ser a avaliação do ventrículo esquerdo. Aqui é um corte transversal dele, né, no paraesternal eixo curto, no nível da válvula mitral. Aqui a gente está vendo um ventrículo esquerdo que, percebam o volume da câmara, ela não muda quase, ou seja, a fração de ejeção desse paciente é baixíssima. O ventrículo esquerdo quase não se mexe. Então, uma baita informação que pode ser útil para mim, diante de um paciente com piora de função renal. Esse paciente aqui, eu posso pensar, uma IC que está mal perfundido, estou com a impressão de que talvez precise de dobuta e tal. Eu vejo isso e falo, realmente, sim, o paciente tem uma fração de ejeção reduzida, está congruente com o meu pensamento, acho que o caminho é por aí mesmo. Aqui,
um paciente com um ventrículo esquerdo que parece que contrai normal, né? Não parece ter fração de ejeção diminuída, mas tem um VD gigante, bem maior que o VE, inclusive, e que está retificando um pouco o septo aqui, né? Então, o VD dilatado está empurrando o VE e atrapalhando o enchimento dele. Então, isso também pode ser uma informação útil. O paciente tem um HP que está descompensada, talvez o caminho seja tirar um pouquinho de volume também. Então, o ultrassom é uma ferramenta potencialmente bastante útil. A gente tem que saber contextualizar o que a gente está achando, né? Primeiro saber achar as imagens e contextualizar o que a gente está achando no caso do paciente, para a gente ter mais chance de ajudá-lo com esses achados. Em relação à congestão venosa, tem algumas avaliações a mais que a gente pode fazer. Eu coloquei aqui só para ilustrar, porque isso é uma coisa para a gente discutir ao vivo e ver pacientes, ver exemplos, para ficar mais claro. Mas só para dar um exemplo de uma coisa que a gente pode fazer, que é o Doppler da veia porta. O que você espera ver quando você faz o Doppler é um fluxo contínuo, quase uma linha reta. Conforme o paciente vai ficando mais congesto, esse fluxo fica inicialmente pulsátil e depois mais pulsátil, a ponto até de cruzar aqui a linha de base e ficar uma coisa vai e vem. Colocando o exemplo do ultrassom real, aqui seria sem congestão, o normal, então o Doppler da veia porta quase retinho, daí ele vai ficando mais pulsátil, aqui vai ficando mais pulsátil. Isso tem sido cada vez mais estudado, tem um grupo especificamente que estuda bastante esse assunto, e que publicaram esse trabalho em que eles estudaram pacientes pós-cirurgia cardíaca. E eles criaram esse score Vexus, que vai incluir avaliação da cava, Doppler de veia porta, Doppler de veia hepática e Doppler renal. Isso tudo, você vai graduar as alterações e criar um score que eles chamam de Vexus. E, colocando a graduação do Vexus, quando tinha essas graduações aqui, teve um hazard ratio, né, interessante em relação a predizer fazer insuficiência renal aguda no pós-operatório de cirurgia cardíaca, tá? Então, a gente está falando de uma situação super específica, claro, mas isso está começando a ser publicado agora. Tem bastante gente entusiasta disso, mas está começando a ser publicado agora. A gente deve ver nos próximos meses e anos sair mais coisas nesse sentido, provavelmente até numa população mais ampla de pacientes, não só nessa situação específica de pós-operatório de cardíaca, tá bom? E o tal teste de estresse com furosemida. Vocês já ouviram falar disso? A gente usa para pacientes oligúricos. Então, qual que é o raciocínio por trás? Para que a furosemida cause diurese, o que precisa acontecer? Tem que existir alguma filtração glomerular, não da furosemida, tá? Porque ela não chega por ali, mas tem que existir algum conteúdo chegando ali na cápsula de Bowman, né? Sendo filtrado. Tem que existir um túbulo proximal funcionante. É aí que a furosemida entra no lúmen tubular. Ela é transportada por meio de um transporte ativo, né? Então, tem que ter um túbulo proximal funcionante. A alça de Henle, que é o local de ação da furosemida, também tem que estar funcionante. E da cápsula de Bowman até a uretra do paciente, não é para ter obstrução nenhuma, certo? Então, o que a gente quer dizer com isso? Que se você dá uma dose de furosemida e o paciente urina, significa que o rim não deve ter uma lesão intrínseca significativa. Ele provavelmente está só conservando sódio e água com uma adaptação a uma hipoperfusão. De forma que você fazendo essas avaliações que a gente acabou de mencionar, então ver se tem que dar volume, tirar volume, dar dobuta, dar nora, essas coisas vão ter chance de ajudar esse paciente. Porque você dando furosemida e vendo que saiu urina,
quer dizer que os componentes do rim, que tem que funcionar para a furosemida agir, estão funcionando na hora que você estimula eles. Eles só não estão funcionando sem a furosemida porque o rim está hipoperfundido, ele entende, opa, vou reter o que tiver de sódio e água aqui e vou produzir menos urina. E a causa da oligúria é essa. Beleza? Como faz? Paciente virgem de furosemida, a gente faz 1 mg por quilo e vê em bolos. E o paciente que já usa furosemida, a gente faz 50% a mais, 1,5 mg por quilo e vê também em bolos. A gente reavalia com um intervalo de 2 horas. Se o paciente urinar menos que 200 ml, você acabou de ter um teste de estresse com furosemida negativo. O paciente não respondeu. Então, a chance dele ter uma ira intrínseca, alguma lesão intrínseca que impede o funcionamento, é mais alta. Por outro lado, se ele urina mais que 200 ml, é provável que tenha uma ira hemodinâmica, ou um componente importante de hemodinâmica, de forma que você fazer aquelas manipulações de volume, inotropismo, vasopressor, o que o paciente precisar, né, pela sua avaliação, você tem chance de fazer essa diurese melhorar. Além dessa questão mais diagnóstica, né, de ajudar a diferenciar qual que é o componente mais importante, ou se já tem lesão intrínseca estabelecida, o teste de estresse com furosemida ele ajuda a gente a prognosticar também. Então vejam que nesse gráfico, a gente tem no eixo Y o débito urinário, e aqui, essas barras, a barra cinza são dos pacientes que não progrediram para ira aqui em 3, e as barras de zebra aqui, com faixinhas, progrediram para ira aqui em 3. Então vejam que quem teve mais débito urinário, mais diurese, progrediu menos para ira aqui em 3. E aí eles viram em vários tempos e acabaram determinando o intervalo de 2 horas e tudo mais. Então, mostrando que urinar com teste de estresse com furosemida, então ter o teste positivo, está relacionado a menos risco de evoluir para formas mais graves de insuficiência renal aguda e até precisar de diálise. Interessante, né? E pistas da urina 1? Pensando lá no nosso paciente ainda. O paciente com gota, que tomou AINE, estava com diarreia, sem beber água. Ele tinha uma urina 1 que tinha células epiteliais e cilindros granulosos, vocês bem lembrarem. Vejam que uma quantidade razoável de cilindros granulosos tem uma razão de verossimilhança super boa para pensar em necrose tubular aguda. Então, é uma coisa que ajuda o nosso raciocínio a apontar para esse caminho. A gente vai ver depois que pode aparecer cilindro granuloso em outras situações também, tá? Mas, se a gente tem isso de uma forma mais robusta, assim, né? Uma quantidade maior, e ainda mais necrose tubular aguda sendo a causa mais comum de insuficiência renal aguda no paciente dentro do hospital, nosso raciocínio vai caminhando bem fortemente para esse lado. E que outras pistas a urina 1 pode dar? Vamos ver um outro casinho. Homem, 56 anos de idade, está internado por Covid, em uso de catéter de oxigênio 3 litros por minuto. E está com dores no corpo, bastante mialgia, bastante dor. Ele se queixou também de um pouco de ardência para urinar, e alguém resolveu pedir uma urina 1. Na urina 1 dele, tem 3 cruzes de sangue, só 2 hemácias e só 5 leucócitos. A creatinina dele veio 2,4 e o potássio 6,5. Alguém lembrou aí que infecção viral, Covid, inclusive, pode dar miosite e resolveu pedir uma CPK. Quando veio o resultado da CPK, era uma CPK de 8.000. Então, o paciente tinha uma rabdomiólise. Como que é a urina 1 na rabdomiólise? A imensa maioria dos pacientes vai ter sangue positivo, vai ter cruzinha de sangue na fita urinária. Isso significa que tem mioglobina, tá? Apesar de aparecer como sangue, aquilo não está lendo hemácia, não está lendo só hemoglobina, aquilo lá está lendo também mioglobina. Então, se tem mioglobina, vai ter cruzinha de sangue positivo. Mas, por outro lado, o padrão clássico que a gente aprende de rabdomiólise, que é ter essas cruzes de sangue positivos, mas não ter hemácia, acontece só em 41% dos pacientes. Então, essa combinação de coisas não é tão sensível.
E o que recado é, pensou em rabdomiólise, tem uma urina 1 em mãos, se você acha sangue, cruzes de sangue e ausência de hemácia, seu pensamento vai caminhar bastante para rabdomiólise. Mas se você não acha a combinação desses achados, né, você não deve excluir rabdomiólise, porque isso acontece em menos da metade dos casos. Beleza. E a doença glomerular? Quais vão ser as pistas? A gente vai acender um alerta na nossa cabeça para a doença glomerular quando a gente vê a presença de proteinúria e hematúria ao mesmo tempo. Isso já acende um primeiro alerta. Esse alerta vai começar a ficar mais alto, né, mais intenso, se essa hematúria tiver ainda cilindro hemático e se a proteinúria tiver pelo menos 2 cruzes. Aí você está falando de coisas ainda mais específicas que tem que fazer esse alerta soar mais alto na cabeça de vocês. O dismorfismo eritrocitário, que a gente pede pesquisa ou relatam para a gente, é uma classificação muito genérica. Né? Dismorfismo eritrocitário pode ser um monte de coisa, mas existe esse tipo específico de dismorfismo, que parece a cabeça aqui de um personagem de desenho animado, que é o acantócito. E se acantócitos representarem mais, ou pelo menos 5% dos eritrócitos numa amostra de urina, aí a especificidade para a hematúria ser glomerular, ou seja, você estar diante de uma doença glomerular, aumenta bastante. Tá bom? Eu deixei aqui para vocês um esquema que eu fiz de doença glomerular, como pensar nas causas. Eu adaptei isso desse livro, Frameworks for Internal Medicine, que eu também, assim como o podcast e o site lá dos Clinical Problem Solvers, eu recomendo fortemente que vocês vão atrás, porque é bem interessante. Mas eu não vou ficar me atendo. Eu coloquei para mostrar para vocês. Vocês podem fazer print, pausar o vídeo, olhar com calma, copiar, ver, ignorar, façam o que vocês quiserem. E vamos para mais uma paciente. Uma mulher de 50 anos de idade, com refluxo, usando omeprazol há 8 semanas, também é hipertensa, usa enalapril há 2 anos. Na consulta de retorno para checar a melhora sintomática do refluxo, os exames dela mostraram uma creatina de 2,1. 6 meses antes ela tinha uma creatina de 0,8. A paciente não notou mudanças no volume urinário, tá? Então ela está achando que está urinando normal. Resolveram encaminhá-la para o pronto-socorro para avaliar se tinha complicações, porque esqueceram de pedir o potássio junto, não sabiam se tinha hipercalemia e tudo mais. O restante dos exames dela não mostraram essas complicações da IRA. A urina 1 dela mostrou uma proteinúria estimada em 600 miligramas, mais ou menos. Uma presença de leucocitúria, mais nada. Internaram a paciente na enfermaria para investigar. Depois de 2 dias, não conseguiram pensar numa causa muito que tenha satisfeito as pessoas. A creatina dela ainda se mantinha, 2 e pouco ali, 2,1, 2,2. E resolveram biopsiar. E na biópsia, viram isso aqui. Nefrite intersticial aguda. A nefrite intersticial aguda, a maior parte das vezes, vai ser causada por drogas, tá? Pode ter ainda causas infecciosas, autoimunes, outras causas, mas a maioria aqui, 71%, vai ser induzida por droga. Das induzidas por droga, que é a maioria, metade vai ser por antibiótico. E das causas das nefrites intersticiais agudas causadas por antibióticos, 80% das vezes vai ser por penicilina, quinolona ou cefalosporina. Tá certo? E a gente tem que ficar atento com uma coisa, porque a exposição ela pode ser de dias, semanas ou meses. Então, às vezes, a gente não se impressiona muito com uma exposição medicamentosa que o paciente tem por essa questão temporal. Ah, mas ele usa muito tempo, não importa muito. No caso que a gente colocou, a paciente estava usando o omeprazol há só 8 semanas. E naquele caso, o omeprazol foi o que causou a nefrite intersticial aguda. Então, uma exposição já de semanas, mas que trouxe um problema. Não precisa ser agudo. E os achados de NIA, quais que ajudam a gente? Olha só. Febre não é muito prevalente. Rash cutâneo também não é muito prevalente. Eosinofilia, mesma coisa. A tríade dos 3, febre mais rash mais eosinofilia,
assim como quase todas as tríades clássicas da medicina, quase nenhum paciente tem. E oligúria, a moeda para cima. Metade tem, metade não tem. Análise básica aqui, urina 1, proteinúria. Pode ter uma prevalência alta, né? Normalmente em níveis não nefróticos. Hematúria, 50%, leucocitúria, 50% a 80%. Microscopia urinária, cilindros leucocitários. Alguns pacientes, cilindros hemáticos, que é uma coisa que tem cara de glomérulo. Pode ter aqui também, tá? Então, temos que ficar atento. Cilindros granulosos, que a gente falou lá da NTA. E células epiteliais, pode ter bastante também, tá? E pode ser normal até 20%. Certo? E a tal da eosinofilúria, que adora aparecer em questão de prova e tudo mais, e não serve para nada. Sensibilidade super baixa, especificidade ruim, pode estar presente em necrose tubular aguda, em doença glomerular, então, assim, não é um achado que nos ajuda de verdade a pensar em NIA, tá certo? E as frações de excreção de sódio e de ureia podem estar tanto acima ou abaixo dos limiares estabelecidos, então, assim como a gente mencionou anteriormente, nessa hipótese específica de NIA também não nos ajuda muito, certo? E finalmente, para encerrar, só mostrar para vocês como ter insuficiência renal aguda, fazer insuficiência renal aguda, é um marcador prognóstico relevante. Aqui as curvas se separam bem, né, nos diferentes graus de acometimento pela insuficiência renal aguda. Isso aqui é sobrevida, tá? Então, fazer insuficiência renal aguda e principalmente mais grave está associado com sobreviver menos, né? E o que vai acontecer depois? Aqui a gente tem um insulto, né? Função renal pelo tempo, um insulto agudo. O paciente pode, por exemplo, chegar com uma diarreia, piorou a função renal, você repôs volume e tal, voltou pro que era antes. Ok. Diarreia aguda, tratei, voltou. Ou o outro extremo. O paciente fez uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Bum. Perdeu função renal, vertiginosamente, não recuperou mais. Foi de insuficiência renal aguda para insuficiência renal terminal. Certo? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que não tenha ficado muito longa a aula. Podem mandar perguntas para o meu e-mail, podem me procurar no corredor do hospital, me mandar mensagem. Fiquem bem à vontade para dúvidas, críticas, questões, discussões e tudo mais. Tá bom? Obrigado.